Então, pessoal, mais uma vez aqui a gente está retornando para o nosso BetaCast. Agora a gente tem um nome, BetaCast, nosso episódio número 2. E a gente vai falar sobre a pregação. Qual que é o nome da pregação, Matheus? Tenha a sua história guiada pelo perdão. Pelo perdão, que é uma das pregações da série sobre José, que você pode encontrar lá no nosso canal do YouTube, se você ainda não assistiu. E aí ela fala sobre perdão, como diz o título. E aí a primeira pergunta, Matheus, que é a pergunta mais óbvia, assim, é por que é difícil perdoar? Por que dá aquela trava às vezes? Então, talvez o principal problema com o perdão é que perdão é injusto. Porque você sofre uma coisa que alguém faz contra você, um mal que a pessoa faz contra você, e ela chega, ela te pede perdão e fica por isso mesmo. Uhum. Então, eu acho que esse é o grande dilema que a gente tem, porque aquele nosso senso de justiça, aquele nosso senso de que as pessoas têm que pagar, a pessoa tem que sofrer, então, pelo menos um pouco. Uhum. A gente vê isso, às vezes, em relacionamentos, que alguém trai, alguém faz alguma coisa e pede perdão, a pessoa decide perdoar, mas fica sentindo assim, mas não pode ser tão fácil assim, vai ficar tudo bem. Uhum. Então, o perdão, ele é contraintuitivo. Ele não é da maneira como nós somos culturalmente ensinados a viver o mundo, porque nós somos ensinados que tem que estabelecer justiça, penas, punições, castigos, cada ação tem a sua reação equivalente proporcional, e essa justiça é retribuição. É isso, ele destrói tudo. A gente vê que a própria doutrina espírita, que é uma doutrina inventada pelos homens, já derivada do hinduísmo, etc., também foi inventada por pessoas. Quando o cara sentou para inventar a religião, ele falou assim, não, o que faria sentido? Não, faria sentido que se eu faço uma coisa errada, eu voltasse para pagar aquilo que eu fiz. Então, cria os sistemas de reencarnação, etc., que, de certa forma, sacia em nós esse nosso desejo e essa nossa aspiração pela justiça retributiva. Então, quando vem o cristianismo, que fala que Deus não vai te cobrar as coisas, que vai te perdoar, e depois ele pede para você fazer a mesma coisa, isso choca o nosso sentimento de justiça. E aí é difícil, porque não é o que intuitivamente a gente é acostumado a fazer ou pensa sobre como deveria o mundo ser. E quais as consequências, já que perdão é difícil, quais as consequências de eu não perdoar, quando eu resisto a fazer isso? A gente tem desde as primeiras consequências ali, né? O pessoal que... Eu não gostava de Chaves, mas eu acho que a maioria das pessoas que está assistindo aí gostava ou gosta ainda, né? E aquela frase lá do a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena, né? Ela é verdadeira. A falta de perdão... Sabedoria do Chaves. O seu Madruga estava lá, né? A falta de perdão, ela imediatamente, ela fere a pessoa que não perdoa. Porque você fica revisitando e revivendo aquela história e o seu cérebro ele não faz mais distinção entre isso não está acontecendo mais. O seu cérebro ele continua vivenciando a história como se ela tivesse acabado de acontecer. Então uma coisa que a pessoa te fez uma vez, você fica um ano carregando aquilo, é como se ela tivesse feito 365 vezes. Se você fica 10 anos vivendo aquilo, é como se tivesse feito 3.650 vezes. Então a falta de perdão começa te machucando. A falta de perdão ela rompe relacionamentos também com outras pessoas. Então, às vezes um irmão que rompe com um irmão. Ele não está rompendo só com um irmão, ele está rompendo com o cunhado, ele está rompendo com o sobrinho. Às vezes o filho dele vai romper com o tio também por causa daquilo, sem que nenhuma das outras pessoas envolvidas tivesse nada com aquilo ali. E às vezes você ama profundamente as outras pessoas, os outros membros da família, e de repente você não vai mais na mesma festa que ele vai, você não vai mais naquele aniversário, você não mais vai vivenciar aquilo ali, e a pessoa vai perder você também. Então a falta de perdão também fere pessoas que não têm nada a ver com aquela história. E talvez a pior de todas é quando você não perdoa, Deus para de te perdoar. Porque o perdão de Deus ele não é incondicional. Ele é condicionado a você ser uma pessoa que perdoa. Então, uma vez que você tomou a decisão de não perdoar uma pessoa, é como se estivesse falando para Deus também, eu não preciso do teu perdão. Eu não preciso de ti, eu vou viver a minha vida do meu jeito. E aí isso é um grande problema, porque a gente precisa ser perdoado.
A gente depende do perdão. E aí, sobre perdão, como é que eu procedo com o perdão? Aí uma dúvida que geralmente o pessoal tem é: eu preciso que a pessoa que fez algo contra mim venha me pedir perdão, né? Ela se arrependa, demonstre, venha pedir, ou eu posso, a pessoa nem falou comigo, eu tô aqui em casa liberando perdão para ela. Como é que funciona essa dinâmica? Assim, para você perdoar uma pessoa, a pessoa tem que te pedir o perdão, né? É isso que a gente vê com o próprio Deus. Deus não fica liberando perdão lá do céu enquanto a gente está aqui aprontando, fazendo as coisas erradas e não sei o quê. Deus, ele inclusive pune, né? Mas se a gente pede perdão e arrepende, pede perdão, ele nos perdoa. Quando a gente vai ver essa questão do perdão, na própria série de José, na mensagem sobre perdão, a gente abordou isso, a gente vai perceber assim, a pessoa precisa de alguma forma pedir ou demonstrar que ela está arrependida que aquilo aconteceu. Agora, nem sempre a iniciativa vai ser da pessoa vir te pedir perdão. Então você pode criar, talvez deve criar, situações, circunstâncias que dê à pessoa a oportunidade dela mostrar se ela mudou ou não, se ela se arrepende ou não daquilo ali. Né? Porque às vezes a própria pessoa, ela errou contra você, mas ela nem sabe como dar o próximo passo para se aproximar de você. Então você precisa criar uma circunstância para que então a pessoa tenha a oportunidade de demonstrar, porque caso ela não tenha se arrependido, nem faz sentido você perdoar. Então, perdão é diferente de não guardar mágoa, não guardar remorso, esse tipo de coisa. Você realmente não deve guardar mágoa nem remorso das pessoas para o seu próprio bem. Né? Então, a pessoa te fez um mal, para de pensar nisso, não fica revisitando isso, larga isso para lá e vai viver sua vida tranquilo. Né? Agora, perdoar vai depender da pessoa querer aquilo também. Né? Você pode sair procurar a pessoa e falar assim, eu te perdoo, ela virar para você e falar assim, mas quem disse que eu pedi perdão? Quem disse que eu fiz alguma coisa contra você? Quem disse que eu quero o seu perdão? Às vezes isso pode até ser um sinal de arrogância, né? Da pessoa que, eu te perdoo, querer demonstrar uma superioridade sobre a outra, olha como eu sou magnânimo, bondoso, e nem é assim que a outra pessoa enxerga a situação, como se ela precisasse de um perdão. Né? Já vi situação que a pessoa falou assim, não, eu te perdoo, outra pessoa falou, não, eu é que te perdoo. Né? Eles começaram a disputar quem era mais perdoador, mais santo ali do que o outro. Então, precisa arrependimento, pedido de perdão, e aí a gente entender, arrependimento, a pessoa realmente tomou essa decisão, tomou essa decisão porque ela não está pressionada, mas realmente houve uma mudança, a gente precisa conceder o perdão. E o que é o conceder perdão? O que eu devo sentir? Assim? Porque tu diferenciou, perdão é diferente do ressentimento, é diferente da mágoa. O que é o perdão? O que eu tenho que sentir em relação à pessoa? O que eu estou fazendo quando eu estou perdoando alguém? Às vezes eu escuto pessoas falando assim, tá bom, Matheus, então assim, eu vou perdoar a pessoa, né, mas é ele para lá e eu para cá. Ele viver na vida dele, eu viver na minha vida. Né? Então, na verdade, assim, quando você para de guardar ressentimento, para de guardar mágoa, beleza, você pode viver dessa maneira. Você pode definir que, olha, eu não tenho mais mágoa da pessoa, não tenho ressentimento, eu não sinto nada mais em relação à pessoa, mas eu não preciso conviver com a pessoa. Ela vive para lá, vive para cá, nossas vidas. E muitas vezes, quando a própria pessoa não se arrependeu, esse é o caminho que você tem. Né? Então você para de ter mágoa e ressentimento, vive sua vida para um canto, a pessoa vive a vida dela para o outro canto. Mas quando vai haver perdão, perdão envolve restauração, e envolve dar o passo do que é possível ser restaurado. Então existem algumas situações que, pelo perdão, o relacionamento da pessoa pode ser restaurado por completo. Né? Tem outras situações que não. Tem outras situações que, a confiança foi quebrada a tal ponto que a outra pessoa não dá conta de reaver a confiança. Pegando o exemplo ali do José, seria como se os irmãos realmente estivessem arrependidos de terem pecado contra o José, mas eles continuavam roubando o dinheiro, eles continuavam tratando o outro irmão mal, eles eram reincidentes naqueles problemas deles ali, porque não havia um arrependimento real. Então, olha só que interessante. Quando há arrependimento, significa que a pessoa nunca mais vai cometer aquele erro?
Não. A pessoa pode voltar a cometer o erro. Por isso que quando Jesus fala para Pedro que tem que perdoar 70 vezes 7, ele está falando assim, é possível que a pessoa erre contra você, ela se arrependa genuinamente, você perdoe ela, e ela erre contra você de novo, e ela se arrependa genuinamente novamente. Você vai ter que perdoar de novo. Né? Agora, quando você opta por perdoar, então você precisa abrir a porta para uma restauração do que é possível. Então, o que restou para ser restaurado? Se você tem tudo, você tem que restaurar tudo. Se existe uma parte, então às vezes existem situações, por exemplo, de casais que se separaram, divorciaram, teve briga, mágoa envolvido, muitos problemas, e eles se divorciaram, eles seguiram a sua vida, agora eles vão trabalhar o perdão, né? E vai haver de fato um perdão. Não se espera que eles vão reatar o casamento. Às vezes já tem um que já está até casado com uma outra pessoa, não tem como ela vai largar outra pessoa e voltar para esse relacionamento, né? Biblicamente nem pode fazer esse tipo de coisa. Então, o que vai acontecer? As pessoas vão pegar o que é possível restaurar. É possível restaurar o respeito, a convivência. Muitas vezes tem um filho em comum. É possível participar da mesma festa de aniversário. É possível estar junto na educação. É possível falar uma linguagem única para poder desenvolver a educação do filho, etc. O perdão vai fazer com que isso aconteça. Com que esse relacionamento amistoso, respeitoso, ele possa voltar a acontecer. Existem algumas situações que as pessoas se separaram, mas é possível voltar ao casamento. É possível, pela condição que elas estão, que haja uma reconciliação. Então, se isso é possível, então o ideal é que aconteça. O ideal é que, então, se restaure a posição da onde aquilo se perdeu e siga dali em diante. Obviamente que a pessoa não vai esquecer o que aconteceu, né? Mas que ao lembrar do que aconteceu, seja como uma contação da história e não como uma revisitação do problema. E aí as pessoas tenham liberdade para poder dialogar, conversar sobre aquilo e voltar a caminhar juntos. Então o perdão não é só um lidar com um sentimento sobre a situação, mas é o início desse processo de reparo, restauração, reconciliação efetivamente. O perdão ele tem efeito prático no mundo. Né? Então não é só como você se sente em relação à pessoa, mas é como a pessoa vai perceber você a partir de então. Ela vai ter abertura para te provar que ela mudou, ela vai ter abertura para te provar que ela vai ser digna de confiança de novo, para ela reconstruir confiança em você. Né? Então o perdão passa a ter um efeito prático. Né? No mundo nosso hoje, que os sentimentos às vezes que são muito valorizados, né? E às vezes se fala sobre perdão só no sentido de tirar o sentimento ruim de dentro de você, o perdão bíblico vai além disso, ele passa por isso, mas no processo ele passa também a surtir efeitos práticos no mundo e modificar coisas no mundo. E deixa eu ver se eu entendi certo, pelo que tu tá me dizendo, o perdão ele tem um elemento de processo, assim, por exemplo, eu fiz um negócio contra ti, rompi a tua confiança, quebrei a tua confiança. Tu me perdoa. E aí a gente inicia um processo de reconstrução de confiança. Então o perdão não é que a confiança agora voltou a 100% porque eu perdoei. O perdão é o início desse processo, correto? Exatamente. Vamos supor, a gente é amigo, confidenciei um segredo para você e acreditando que você ia guardar aquilo, você sai e aí você conta para outra pessoa. Né? Então você me traiu minha confiança. Aí você vem e pede perdão, não, Matheus, me perdoa, me dá mais uma chance, eu vou fazer certo, não sei o que, eu vou lá e te perdoo. Aí a gente reata a amizade, o relacionamento, daqui a pouco eu te confidencio alguma outra coisa, e aí de novo você sai dali e conta para a pessoa. Né? Aí você cai em si, puxa vida, errei, Matheus, me perdoa, me dá mais uma chance, não sei o que, não sei o que. Ok, eu te perdoo, mas eu não tenho necessariamente que te contar mais alguma coisa da minha vida nesse momento. Né? Eu preciso ter provas de que você é uma pessoa digna de confiança, de que de fato eu posso restaurar o relacionamento ao nível total. Por isso que o perdão é você restaurar o relacionamento aonde é possível, né? E o possível não é definido pelo seu sentimento.
possível é definido pela história real. Então, se essa pessoa, você é uma pessoa que é um fofoqueiro quanto mais, né, eu vou restaurar o meu relacionamento até o ponto que eu não te conto coisas particulares da minha vida mais. Né? Então, se precisar de mim, eu vou te ajudar. Podemos ir numa mesma festa junto, podemos sair para jantar junto, participamos da igreja junto. Não significa que eu vou também voltar a confiar em ti para te contar alguma coisa da minha vida. Né? Então, o processo do perdão depende muito também da pessoa que pede o perdão. Agora, eu preciso me abrir para dar a possibilidade de você construir de volta aquilo que precisa ser construído. E não ficar boicotando todas as ações, tudo aquilo que a pessoa vai fazendo e, isso é mentira, isso não é real, ninguém muda. E ficar o tempo inteiro frustrando as tentativas da pessoa de desenvolver um relacionamento. Tem uma linha tênue aí, né? Tipo, eu tenho que... Tu falou um pouco, quero que fale um pouco mais sobre a questão dos testes para o perdão. José parece que fez testes para saber se os irmãos estavam arrependidos, se eles eram dignos do perdão, de certa forma. Então, como é que eu faço esses testes para a pessoa, mas também, assim, de uma forma que eu não fico cozinhando muito a pessoa, né? Mas que eu também não seja ingênuo e de daqui a pouco tá dando perdão para alguém que quer da boca para fora só, sei lá, reatar o relacionamento porque era bom para ela, mas não está disposta a mudar aquela atitude que causou o dano. O primeiro teste que a gente vê José praticando ali é saber o que eles pensavam em relação ao que eles tinham feito. Então, às vezes, você vai poder conversar diretamente com a pessoa e ouvir dela assim, o que você pensa sobre o que você fez comigo? E você vai ouvir se a pessoa se arrependeu do que ela fez, ou se ela ainda, não, eu fiz isso por causa daquilo outro, não sei o quê. Às vezes você não tem como criar essa conversa direta, você pode criar, como José, circunstâncias que criem um espaço para a pessoa falar sobre aquilo. Talvez você pode procurar um amigo em comum e pedir para esse amigo conversar com a pessoa para poder entender o que a pessoa pensa a respeito disso. Você pode estar num ambiente que você pode criar ali de um espaço de segurança que a pessoa se sinta à vontade para poder falar sobre aquilo. Você pode, às vezes, pedir, quem sabe, sei lá, o pastor, uma pessoa assim, para estar junto ali também e para a pessoa poder falar o que ela pensa em relação àquilo. Mas o primeiro passo é você verificar o que a pessoa pensa sobre o que ela fez. Ela ainda cria justificativas, ela ainda acha que ela está certa, ou ela reconhece o erro, ela reconhece que aquilo que ela fez não está do jeito que deveria. Depois, você precisa criar alguma circunstância que prove que a pessoa está vivendo um processo de mudança de vida. Talvez não necessariamente na área específica que ela errou contra você. Então, muita gente está vivendo a vida totalmente largado ainda, ela quer te pedir perdão só porque ela quer algum benefício em relação a você, mas você percebe que em outras circunstâncias, em outras situações, que a pessoa tem a oportunidade de errar, ela erra e ela não está nem aí para aquilo ali. Então perceba se existem sinais na pessoa de que ela está provocando mudanças na vida dela. Está procurando mais a Deus, ela quer entender melhor o plano de Deus para a vida dela, ela está consertando outras coisas na vida dela também, porque ela está de fato numa jornada de melhora na vida dela, ou não, ela está se lixando para tudo. No terceiro momento, cria alguma circunstância que a pessoa tenha a oportunidade de cometer o mesmo erro que ela cometeu contra você, para você verificar como ela se sai nessa situação. Então a gente vê que José faz isso quando ele vai ver como é que eles iam tratar, eventualmente, Benjamim sendo escravizado. Então ele sabia que os irmãos olhavam para Benjamim da mesma maneira como tinham olhado para ele, o pai ainda tratava Benjamim do mesmo jeito que tratava ele, José, mas ele queria saber o que estava lá no coração dos irmãos. Eles conseguiam lidar com o fato de que, ok, meu pai prefere Benjamim, mas eu não odeio ele por causa disso, eu não quero o mal dele por causa disso, eu não quero me aproveitar de uma situação para me livrar dele também, né? Ou não, eu entendi que apesar do meu pai tratar o meu irmão desse jeito, eu não posso ter esse sentimento em relação a ele. Então José percebe que os irmãos amavam Benjamim, mesmo Benjamim sendo uma réplica dele dentro de casa. Então você pode criar circunstâncias que a pessoa possa mostrar assim, não, diante do mesmo fato, da mesma situação, eu sou diferente. Eu não sou aquela pessoa mais. Eu não enxergo o mundo do jeito que eu enxergava antes. E dá à pessoa a oportunidade de mudança e melhorar. Então, o perdão não é um negócio ingênuo. A
Acho que essa questão dos Não, testes ele não deixa é claro. ingênuo, justamente. Tanto que a gente vê o próprio Deus, em algumas situações, não perdoando. Uhum. Né? Pessoa, por exemplo, que vai fazer Deus de bobo. Né? Uhum. Eu vou fazer essas coisas aqui errado, depois quando eu estiver indo para o fim da minha vida, eu vou ali e peço perdão. A Bíblia diz que Deus não vai querer perdoar a pessoa. Né? Então, a gente percebe que o perdão ele é uma coisa construída a partir de consciência, a partir das pessoas envolvidas, né? E ela traz consigo a possibilidade de restauração. Então, realmente, não é algo tipo, agora eu sou o bobão aqui, que todo mundo vai montar em cima, pedir perdão e montar em cima de novo. Né? Então, esse é um processo que a gente aprende. Você tem que perdoar 70 vezes 7, desde que haja 70 vezes 7 arrependimentos. Né? A pessoa quiser 70 vezes 7 restaurar contigo, aí não tem limite. Agora, a pessoa está fingindo, tentando te fazer de idiota, não houve arrependimento. A pessoa não quer ser perdoada. Então você tem que esperar isso acontecer. Agora, continue aberto, porque pessoas mudam. Pode ser que ela não quis esse ano que vem ela vai querer. As pessoas podem mudar. Então você precisa dar abertura para que, eventualmente, existindo a mudança, a pessoa te mostre isso, então, e você dê os passos para isso acontecer. E como é que eu lido com isso da pessoa que é reincidente no mesmo erro? Depois que ela já me pediu perdão, eu refaço esses testes de novo com ela, ou eu aumento a minha desconfiança, eu peso mais a mão nos próximos testes? Como é que eu lido com isso, com a pessoa reincidente? O ideal é que você refaça os testes, né? Porque, assim, o pesar a mão, muitas vezes, ele se reflete na verdade, num bloqueio disfarçado. Né? Numa coisa assim, você sobe tanto a régua que fica completamente impossível da pessoa passar nos seus testes. A ideia do que a Bíblia apresenta para nós não é isso. Então a ideia é que você abra a ela a nova possibilidade dela poder mostrar se ela mudou ou não. Né? E deixa ela mostrar se houve uma transformação. E aí ela pode errar contigo uma terceira vez. Abre de novo. Talvez o teste que você fez anteriormente não era eficaz. Né? Muda a estratégia, muda a tática, o jeito de fazer, o jeito de lidar. Talvez envolva mais pessoas naquilo para pessoas enxergarem, porque às vezes você não dá conta de enxergar com clareza o que está acontecendo. Então você envolve outras pessoas, as outras pessoas começam a olhar para aquilo ali. Daqui a pouco elas também estão te ajudando a ver melhor a situação. O importante é que você ainda está aberto para a pessoa arrepender e o perdão acontecer. E como que eu lido com a questão de esse processo que parece que José teve dentro dele, de eu lidar com os sentimentos sobre o acontecimento do passado e fazer esse processo de amolecer o meu coração? Se está difícil para mim, que passos eu posso dar? Como é que eu posso lidar nesse processo interno? É muito importante que durante esse processo também, se você não está, você se aproxime muito de Deus. Né? Você separe tempos concretos para oração, leitura bíblica, meditação, para você internalizar os princípios bíblicos, para você se identificar com o coração de Deus, se identificar com a mente de Deus, pedir de fato Deus para mostrar para você como Ele enxerga as coisas. Né? Então esse é um passo importante que a gente vê em José, tanto que no momento que ele está conversando com os irmãos lá, tem uma hora que ele fala assim, eu sou temente a Deus. Então a gente percebe que José tinha essa preocupação da vida dele com Deus estar realmente conectado. Então quando isso acontece, a primeira coisa é que você consegue começar, ou às vezes voltar, a amar a pessoa da maneira como Deus ama, de enxergar a fragilidade na pessoa, de enxergar, puxa vida, se as pessoas continuar a vida dela desse jeito, seguir por esse caminho, a vida dela vai ser horrível. Daqui a pouco até pro inferno ela vai ir. Então, mesmo que eu não queira ter a pessoa ao meu lado como meu melhor amigo, eu não quero que essa pessoa se perca. Né? Então, isso vai, de certa forma, também moldando e amolecendo o seu coração. Segundo, é importante você tentar enxergar também você. Você não é perfeito. Você precisa de perdão. Você também erra contra outras pessoas, você também causa problemas, você erra contra Deus e você precisa que Deus te perdoe e muitas vezes que outras pessoas também perdoem você. Então, ter uma visão adequada de si, não ser uma pessoa arrogante, uma pessoa que se sente o top das galáxias, né? E também não ser uma pessoa
com uma autoestima destruída, inferiorizada, que acha que todo mundo pode fazer o que quiser consigo e você não pode reagir, ter uma visão adequada de quem é você te ajuda a colocar em perspectiva, tipo assim, ok, não é que eu vou deixar todo mundo montar em cima de mim, mas eu não sou esse cara bonzão nesse tanto, não. Eu não posso colocar minha régua tão alto assim, não, porque daqui a pouco nem eu passo nessa régua aí que eu tô colocando. Terceiro, volte a ter pequenos contatos com a pessoa. Então a gente vê que José ele começou a manter contato com os irmãos dele, porque muitas vezes a gente tem ódio, a gente tem raiva, na verdade uma memória que a gente tinha da pessoa, não da pessoa em si. Às vezes junto com a pessoa você dá conta de relembrar, puxa, a pessoa ela errou comigo, mas ela também já foi boa comigo. Ela pisou na bola, mas ela também já foi muito legal. Eu tive um momento horrível com ela, mas eu já tive momentos bons com ela. Então, quando você volta a estar com a pessoa, esses pequenos contatos com a pessoa, você descobre assim, ela não é um monstro que você estava desenhando na sua cabeça, alimentando no seu coração que aquela pessoa é. Então, pequenos contatos podem rehumanizar a pessoa diante de você, para que então você possa começar a se abrir com ela também. E tu falou agora nessa resposta sobre que o fato da pessoa não buscar e não receber perdão é ruim para a pessoa que fez o mal para ti também. Então, o que eu faço quando, naquele caso em que eu estou disposto a perdoar, mas a pessoa não quer? Ela não quer se arrepender, não quer reconhecer o erro, eu insisto, tipo assim, não, você errou assim comigo. Ou, tipo, o que eu faço com essa pessoa? Quais as implicações disso para ela, que está nessa posição também? Eu acho que você tem que deixar o canal aberto para a pessoa, falar para ela assim, ó, se um dia você quiser, eu quero que você saiba o que eu sinto, eu quero que você saiba o que eu quero, meu desejo é estar bem contigo, então eu quero que você saiba isso, para que se um dia você tomar uma decisão em relação a isso, você possa saber que o caminho está aberto para a gente estar juntos de novo. E em segundo lugar, providenciar, talvez não vai ser você a pessoa, mas providenciar um meio, alguém que possa se aproximar da pessoa para falar do evangelho para a pessoa. Porque muitas vezes a pessoa ela só vai se arrepender genuinamente de erros que ela cometeu se ela se aproximar do evangelho. Se a mensagem do que Jesus fez por ela também fizer sentido para ela, ela falar assim, puxa, eu preciso me arrepender. Tem coisas que eu preciso consertar. Então, deixa o caminho aberto. Você, ou talvez melhor até outra pessoa, comece a comunicar com ela sobre Deus, o amor de Jesus. Talvez isso pode amolecer a pessoa. E no caso, Mateus, quando o perdão aconteceu, né, e aí existe a memória do acontecido, tu citou um pouco disso numa outra resposta. Como que eu lido com a memória do que aconteceu, sem que vire assim, um negócio que ninguém pode citar mais, vira um tabu falar sobre o acontecido, mas também sem virar aquele negócio que é um ressentimento, troço que vive voltando à tona, né? Daqui a pouco acontece uma situação parecida que é útil para mim lembrar do que aconteceu e trazer uma lição daquilo e aplicar no relacionamento, na situação. E como é que eu lido com a memória do que aconteceu? A gente vê muitas situações em que a pessoa pisou na bola com a outra, traiu a outra, né? E aí, quando tem uma briga de novo, às vezes está brigando por uma coisa banal. Aí a pessoa fala assim, mas está fazendo isso aqui, me lembra o que você fez comigo no passado? Né? Ou às vezes até em situações de manipulação. Então a pessoa que perdoou está querendo que a outra faça alguma coisa, aí ela pede, aí a pessoa recusa por algum motivo. Você vai recusar? Mas olha o que você fez comigo. Né? Então assim, primeiro a gente precisa tomar uma decisão de que nós não vamos mais conversar ou tratar esse assunto num sentido de hostilidade, no sentido de agressão. Nós não vamos usar isso para manipular ou para ferir a outra pessoa. Então, uma vez que eu perdoei, eu não posso ter isso como ferramenta para poder menosprezar ou minar a outra pessoa. Segundo, o ideal é que quando isso voltar com sentimento, que você compartilhe isso com alguém de confiança que não aquela pessoa. Então você pode procurar alguém e falar assim, puxa vida, conversa comigo aqui, me ajuda a recolocar minha mente no lugar, porque eu perdoei a pessoa, minha esposa, meu marido, meu filho, meu pai, meu amigo, mas hoje eu acordei de manhã, a memória voltou e eu estou me sentindo mal.
ora comigo, fala comigo, me realinha a perspectiva, me ajuda a olhar para isso de novo. Então você procura um conselheiro, uma amiga, uma pessoa, compartilhe, que seja uma pessoa sábia, né, de Deus, compartilha isso com a pessoa, né? Pede ela para te ajudar a lidar com aquela situação. E em algumas situações que você, mas eu ainda tenho dúvida, eu não sei se a pessoa está acertando ou não, se ela está pisando na bola ou não, o que ela está fazendo. Em algumas situações, aí você pode conversar com a pessoa, né? Mas em tom de pergunta, de questionamento, eu gostaria de entender isso aqui melhor, eu quero saber onde é que você está nisso tudo, eu quero que você talvez reafirme que você me ama, que você gosta de mim, que você se importa comigo, que você não está voltando à prática antiga daquilo que você fez para me trair, para me ferir, para me passar a perna, para me enganar, mas não no sentido de, olha o que você fez, você é uma pessoa ruim, não sei o quê. Não. Fala comigo sobre isso, o que está acontecendo. Essas são as maneiras saudáveis de lidar com o ressentimento, quando você estiver sentindo de novo aquilo ali, com o objetivo de eliminar ou não transformando isso num instrumento de manipulação, de agressão para outra pessoa. E uma outra situação, Matheus, que a gente não cobriu vamos supor que eu soube de alguma coisa que alguém fez contra mim e a pessoa nem sabe que eu sei. Daqui a pouco o cara falou um negócio, uma fofoca de mim, meio maldosa ali, e aí o cara nem sabe. Eu faço o que nessa situação? Eu vou lá para a pessoa e confronto ela, digo, eu sei o que você fez. Ou eu deixo a pessoa na dela, e se ela quiser vir pedir perdão, ela vem. O que eu faço? Como é que eu lido? Conversa. A gente tem um problema muito sério em conversar, né? A gente tem muita dificuldade de procurar as pessoas e ter conversas honestas com as pessoas. O ideal nessas circunstâncias é você procurar a pessoa, não, eu sei, chamar a pessoa e falar assim, eu tô sabendo, eu sei que você falou isso, que você fez isso, que você trabalhou dessa maneira, e eu queria saber o que você está pensando em relação a isso. Eu queria entender aonde você está no meio disso tudo, eu queria entender se por causa disso nosso relacionamento vai ser rompido, ou se você deseja rever o seu posicionamento, rever a sua atitude, rever a sua fala. Se você gostaria de ir lá na pessoa que você fez a fofoca e desfazer a fofoca e falar assim, olha, tava num dia ruim e o diabo soprou um troço na minha cabeça e eu sou mau e eu pequei, mas não é esse tipo de vida que eu quero. Ou se você de fato pensa isso, é isso que está passando no seu coração, é assim que você quer viver a sua vida, né? Mas é conversar, dialogar. Muitas vezes a gente conversa de um problema que a gente tem com uma pessoa com outra pessoa. Então, a não ser que você esteja fazendo isso para procurar um aconselhamento ou uma força para tratar com a pessoa, você não deve fazer isso. Então, ouvi dizer que alguém fez um mal para mim. Liga para a pessoa. Fulano, ouvi dizer isso aqui. Está acontecendo isso aqui? Vamos tomar um café? Vamos bater um papo? Ou vou fazer uma chamada de vídeo aqui? Conversa diretamente com a pessoa. Por quê? Porque o seu objetivo não é tirar limpo, não é desforra. O seu objetivo é restaurar. O seu objetivo é consertar. E você só consegue fazer isso com outra pessoa conversando com a outra pessoa. Então é o melhor caminho, inclusive para a pessoa falar contigo assim, não, infelizmente é isso mesmo que eu penso, é isso mesmo. E aí você entender, ok, não tem mais como relacionar com essa pessoa porque ela adotou essa posição. Mas a gente tem que aprender a conversar não só quando a gente está com raiva. Normalmente é assim, a pessoa faz um troço que nos incomoda, a gente tolera e estoura. Tá errado. E aí quando você estoura, quando você fala agredindo, você fala destruindo. Não, a pessoa fez um troço errado contigo, conversa. E conversa o mais rápido possível para aquilo não virar uma bola de neve e daqui a pouco estourar e piorar a situação. Perfeito. A gente está chegando no final já desse bate-papo, mas uma última pergunta que eu tenho também, Matheus, é sobre quando o perdão não rola. O que acontece daí? É justo que eu me mantenha afastado daquela pessoa? Quais as consequências para mim disso? Aquele relacionamento vai ficar agora à distância?
como é que eu reajo em relação a isso? Se não rola por sua causa ou por causa da pessoa? Por causa da outra pessoa. Aí você vai se afastar, Uhum. né? Aí não tem o que você fazer. Então, Uhum. no Novo Testamento tem uma passagem que diz assim: quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, existem circunstâncias que não dependem da gente. Que você abriu o canal de conversa, você criou uma situação favorável para aquilo acontecer, mas simplesmente a pessoa não quer. Então não tem importância. Então você deixa a pessoa, tira isso do seu coração, não fique fissurado na pessoa, não fique stalkeando a pessoa para ver a vida dela, torcendo para ela se dar mal, e esquece a pessoa, né? Se um dia houver a oportunidade, você abre o espaço de novo. Se um dia a pessoa falar assim, puxa vida, eu lembro que você tinha falado para mim que você estava disposto a conversar sobre isso, você ainda quer conversar? Você conversa de novo. Mas se você tentou, criou todas as circunstâncias, a pessoa falou assim, não, me deixa porque esse é o tipo de vida que eu quero viver para mim, então você deixa para lá e vai viver sua vida em paz. Perfeito, Matheus. Acho que o bate-papo foi muito bom. Tem alguma última coisa que tu vem na tua mente que a gente não cobriu e tu gostaria de falar sobre perdão? Se você não dá conta de perdoar, procura alguém para resolver isso. Não trate isso como normal, não trate isso como é assim mesmo. Né? A sua salvação depende de perdão. A sua vida eterna depende de perdão. Então não deixa isso passar como uma coisa de um dia eu vejo isso. Procura alguém imediatamente e fala assim, eu não consigo perdoar, me ajuda, caminha comigo e não aceite isso como normal na sua vida. Perfeito, Matheus. Acho que o bate-papo foi muito bom. Pessoal que tem dúvidas aí, pode continuar perguntando aí no WhatsApp do Matheus, aqui nos comentários, onde for. Vou lá comer uma pizza na Buca agora. Olha aí, ó. Vai ter um final de noite bacana. Então, obrigado, Matheus. Obrigado aí pela pregação ótima e pelo bate-papo aí que vai ajudar muita gente. Se tiver alguém aí que se quiser compartilhar esse vídeo aí, só compartilha, curte, segue nas redes sociais, se inscreve, ativa o sininho. Isso aí. Muito bom. Valeu, gente. Valeu.